Muito boa noite, meus amigos. O Camarote RP, o segundo programa de uma série tomara de muitos, está no ar. Neste domingo de muita movimentação esportiva, começando o programa com o pé direito. O Paulista já está na frente, nesse momento jogando no Jaime Sintra. Paulista 1, Santos 0. E tomara seja uma vitória importante, porque se o Paulista vencer esse jogo, será um dos líderes do campeonato. Até agora só o São Paulo chegou a 9 pontos e o Corinthians... O apito amigo começou. O apito amigo começou. O senhor vai começar só já não antes me do programa, o senhor vai... Pelo amor de Deus. O senhor não me interrompa. O senhor não assistiu o jogo. Quem falou isso pro senhor? Começou o apito amigo corintiano. Para com isso aí. Não tem nada de apito amigo, não. Tudo sobre a vitória do Corinthians 1-0 na mão grande. Gol anulado inexistente, 2 pênaltis pro Linense não marcados. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouquinho, aqui no Camarote. Já percebeu que o JB Monteiro veio com tudo hoje, hein? Ao lado de Murilo Bronzeri, vamos debater até às 9h15, tudo do esporte para você, principalmente do Paulista. E olha, eu tenho 3 pares de ingresso para você, sábado que vem, Paulista e Catando Vence em Jundiaí. Você participa pela rede social, através do Twitter, @CamaroteRP ou pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Só através das redes sociais você participa do Camarote RP ao vivo, que dá um tempinho e volta já já com muita polêmica, principalmente contra o Corinthians. A arbitragem já está ajudando o Timão. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para você entrar em contato conosco através do Facebook e também do Twitter. Twitter, você participa @CamaroteRP e através do Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Eu tenho 3 pares de ingresso para Paulista e Catando Vence, que jogam no final de semana que vem em Jundiaí. Bom, já já vamos falar de São Paulo. São Paulo é líder mais do que nunca, justamente porque está sobrando no campeonato, 3 jogos, 3 vitórias. O Palmeiras tropeçou contra o Grêmio Catando Vence. E olha que quase perdeu. Já já vamos falar sobre isso também. E da vergonha que aconteceu no Pacaembu. O Jorge Henrique agrediu os jogadores do Linense. Linense teve gol anulado e o Corinthians já começou a operação apito amigo. Já percebeu que o corintiano JB Monteiro já me interrompeu, estragou completamente a abertura do programa. Roubou ou não roubou? O juiz estava completamente perdido. Boa noite para você, viu, JB Monteiro? Boa noite para você. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Murilo. Boa noite, amigos do canal. Esse cidadão aqui vem há muito tempo com esse negócio de corintiano, não sei o quê. Apito amigo. E tudo apito amigo do Corinthians. Apito amigo nada, já começou. Não começou nada. A operação Se você falar para mim que o árbitro errou, é uma coisa. Agora, que houve roubo, é muito diferente da coisa. E a agressão do Jorge Henrique contra o jogador? Sei lá, o Bandeira estava lá. Você não viu? Não, isso foi na frente dele. Não interessa. Você acha que é roubo isso? E o pênalti? Não, isso é má qualidade de arbitragem. É má qualidade. Eu prefiro ir assim. Esse negócio de roubo é muito relativo, viu? E o senhor persegue o Corinthians. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Boa noite. E o seu destaque? Olha, o meu destaque é o que você falou, né? O empate do Palmeiras, né? O Palmeiras mais uma vez demonstra que sai atrás. Foi, obviamente, uma falha aí grande do Leandro Amaro, né, do zagueiro, mas... Ele achou que era voleibol, Murilo? Ele realmente não teve o time da bola ali, foi mal, e o Palmeiras, mais uma vez, saiu... O presidente acha normal, né, o Palmeiras ter 5 pontos e os grandes ter 9. Então, se o presidente achar normal, né, o destaque, infelizmente, é esse hoje. É triste porque o Palmeiras vencer, aliás, empatar com o gol do Fernandão, coitado do Fernandão, e o Ricardo Bueno, o gol que ele perdeu. Eu assisti os melhores momentos e definitivamente o Palmeiras precisa melhorar. Não tem um time ruim, na minha opinião. Agora, empatar com o Grêmio Catando Vence. Agora, quem está sobrando nesse campeonato é o São Paulo, hein? Rapidamente, o comentário dos dois. São Paulo, 100% de aproveitamento. Aliás, o Corinthians só é 100% porque hoje foi beneficiado, mas o São Paulo não. Esse não foi beneficiado e ganhou 3 jogos em 3 partidas. São Paulo, como eu falei no programa passado, já me encheu os olhos realmente no futebol, as contratações certas, e eu acho que vem mais gente aí, fez um time para ficar campeão Campeonato Paulista, Copa do Brasil e campeão brasileiro. Bom, nós temos no Jaime Sintra nesse momento, bola rolando, Paulista 1, Santos 0, temos 33 minutos do primeiro tempo e o Paulista vai vencendo 1-0, gol de
vamos aqui colocar na internet, é do centroavante, que o senhor persegue tanto, senhor JB Monteiro, Pô, o do Renan Marques. Isso tá complicado, né? Renan Marques fez 1-0 Persigo nada, nem logo a conheço 8 o rapaz, minutos. né? É que o senhor é muito... Eu nem conheço o rapaz, você já vai falar que eu persigo O senhor ele. tem má vontade com o 2 centroavante. gols no campeonato. E o São Paulo, Ótimo Murilo? centroavante. Não vem com essa conversa. E o São Paulo, Murilo? Vocês estão com os ânimos muito exaltados. Não, eu não estou hoje, exaltado, né? não. Estou falando Muito a verdade. exaltado. Eu acredito que o Campeonato Paulista ele vai pegar fogo. Mais uma vez, independente aí dos resultados, o São Paulo e Corinthians ganharam com resultados assim magros, vamos dizer. O São Paulo ganhou 2-1, o Corinthians 1-0, mas ganharam, né? Então, quando o time é grande mesmo, ele vai lá e ele, pelo menos o resultado ele confere. E aí você já começa a ver um distanciamento, né? Acho que 5, 6 rodadas aí, eles já vão estar praticamente classificados. E aí vamos se definir assim, né? Agora fazemos um campeonato à parte aí, entendeu? Com os clubes do interior, com os clubes da capital, e vão ter contratações ainda essa semana, hein? Alguma coisa vai pegar fogo essa semana aí, entre Corinthians, São Paulo, ainda tem coisa grande para acontecer. A gente acha que acabou, mas não acabou, não. E veja só vocês, né? Vejam só vocês. O São Paulo tem aí 3 ou 4 jogadores para estrear, tem a possibilidade do Nilmar ainda. O Corinthians não desistiu de Montijo. Me parece que vai pintar aí, segundo o empresário do jogador, nesta segunda-feira, uma novidade que envolve esse menino que veio do Atlético Goianiense, meia esquerda, que é bom jogador, não é? Entrou no segundo tempo hoje, jogador corintiano, pode ser envolvido na possibilidade de negociação com o atleta do Cruzeiro. O Palmeiras está correndo atrás ainda de reforços, o Santos, que parece o mais devagar de todos, não é? E o São Paulo, que pretende fazer uma temporada diferente. Para mim, o São Paulo é o favorito da temporada 2012. Se o Corinthians também contratar o Montijo e trazer de volta o Adriano, aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa polêmica, né? Porque em instantes, nos próximos dias, o Tite vai ter que decidir os 25 inscritos para a Taça Libertadores na primeira fase. Será que o Adriano vai participar desse grupo? O cara tá do meu tamanho, o cara precisa entrar num spa. O cara tá muito gordo. E esse aqui adora, né? JB Monteiro, como corintiano, adora o futebol do Adriano, defende. Outro é Nivaldo Moselli, que domingo que vem tá aqui, que é o fã número 1 de Adriano. E ó, até agora fez um gol lá no Pacaembu ano passado e mais nada. E ganhando rios de dinheiro. Viu, seu JB? Um gol lá não, né? Esse gol foi também definitivo para o Corinthians ser campeão. Mas antes de todas essas polêmicas, eu posso chamar... Quanto vale o gol dele? Quanto vale? Quanto vale o gol dele? Essa pergunta no ar, Monteiro. Quanto vale? Bom, você pode participar através das redes sociais, ao Marquinhos, ao Malatesta Marcos, muito obrigado, ao Ronaldo Nunes, ao Ivan, ao também Sidão, torcedor do Flamengo, que mora em Jundiaí, ao Cleiton, que também está ligado, ao Triste Z, muito obrigado pela sua participação. E para o Guilherme Arnaldo, olha, através do @CamaroteRP, você participa. Eu tenho 3 pares de ingressos para Paulista e Catanduvense no final de semana que vem, através da rede social. Você manda a sua pergunta, participa do programa e já está concorrendo, ok? No meio de semana passado, nós tivemos a Taça São Paulo de Futebol Juniores na sua grande final. Corinthians em Pacaembu, Corinthians e Fluminense fizeram no Pacaembu uma grande final. Na frente o Fluminense saiu, o Corinthians virou no finalzinho do jogo e vejam vocês, mais de 34 mil espectadores num jogo no meio de semana e o Corinthians mais uma vez é campeão da Taça São Paulo de Futebol Juniores. Vamos ver os lances e os gols da partida. Muito bem, está aí o Fluminense fazendo 1-0. Na falha, esse menino, Matheus, goleiro da equipe corintiana, ele falhou, mas ele é bom goleiro, viu, Monteiro? É, parece o Júlio César. Você não concorda? Bracinho, não. Bracinho de crocodilo. Durante a partida, aliás, o agradecimento às imagens da ESPN Brasil, que acabou cedendo as imagens para o programa. Aí o gol de empate corintiano, o Corinthians efetivamente empatando na raça da disposição. E eu queria perguntar para vocês, enquanto a gente vê os gols do título corintiano... Foi roubado? Não, esse foi legítimo. Esse foi legítimo. Legítimo. Apito amigo aí. Não, aí não. Aí não. Aí tá foi certo. legítimo. Tá bom. Eu pergunto a vocês, essa Taça São Paulo realmente, ela serve, ela traz, ela revela os jogadores que dela se espera? Claro, você faz muitos anos que acontece. O que aconteceu é o seguinte, é que ficou muito time que não soma nada.
Quando era menos time, tinha mais qualidade. Então, mas sempre, lógico, para os times profissionais, para os times grandes, isso aí é uma vitrine que é brincadeira, formação de jogadores, mesmo de craques. Sem dúvida. Inclusive, o Corinthians e Fluminense são os dois principais vencedores, né? O Corinthians mais, o Fluminense em segundo. E com certeza você vai pegar grandes nomes aí que participaram da Taça São Paulo, foram campeões, com certeza. Alguns jogadores que são assim uma joia rara já vão direto para o profissional, não participam, mas é uma excelente vitrine aí para os grandes clubes e outros que ficam olhando, né? Visualizando quem contrata, quem puxa, né? Hoje o mercado ele está muito forte. Muito Eu só aquecido. entendo que tá muito inchada a competição. São mais de 90 equipes. Poderia ser um pouco mais enxuta essa competição. Não tirar desses times a oportunidade de poder participar. Mas, por exemplo, fazer uma seletiva no mês de dezembro para que fizéssemos uma competição com 36 times, não é, Monteiro? Um pouco menor, para que não houvessem essas goleadas que aconteceram na primeira fase. Sim, tem time coitado que não tem dinheiro para pagar avião, vem de ônibus lá da Conchinchina, quer dizer, não tem uma base para disputar um campeonato desse. Então, tinha que ser filtrado e o que ficasse de bom, né, uma seletiva, não sei como seria feito isso, esse problema da federação, mas teria que se enxugar, se tem muito time. Daqui a pouco está com 120. Viu, eu concordo que não tem base, mas e a chance dessas pessoas? E a oportunidade dessas pessoas que a gente pede tanto? Eu reconheço que você vê 7-0, o São Paulo ganhou de 10-0 o primeiro jogo, mas essas pessoas precisam de oportunidade. Muitos apareceram daí, né? E vieram, se destacaram. Você perde um jogo de 3-0, mas tem um camisa 10 que é bom, tem alguém um zagueiro, tem um lateral esquerdo. Então, é muito relativo isso. Eu acredito que é inchado, mas você precisa dar oportunidade para as pessoas jogarem. Agora, São Paulo, Palmeiras e Santos ficaram no meio do caminho. Foram decepções ou esse campeonato, pelo fato de... São jogadores sub-17, né? São meninos apenas, 16 para 17 anos. O São Paulo investiu nesse time 20 milhões de reais e caiu na primeira fase. O Palmeiras se esperava muito, acabou naufragando. O Santos tinha um time que não tinha volantes, só meias e meias de ligação. Também acabou naufragando. Falando dos três, alguma grande decepção? Você falou, né? A grande decepção é São Paulo. Investiu esse dinheirão todo aí e realmente ele saiu rapidinho da competição. Eu acho que a surpresa negativa foi o São Paulo. Acho que o resultado não é determinante, mas sair na primeira fase é grave. Né? O Juvenal lá, eu vi a entrevista dele, ele falou que alguém ia pagar o pato, 20 né? milhões, alguém ia pagar o preço. 20 milhões de investimento. Sim. Em compensação, que ele está fazendo um time profissional já demonstra que ele está dando uma apertada na garotada lá. Né? Agora, primeira fase é que é ruim. Né? O restante é uma coisa normal. Eu acho que o objetivo mais da Taça São Paulo é mostrar uma vitrine. O título, obviamente, é importante, mas não vejo como determinante na formação do jogador. Formar uma pessoa, você não vai formar num campeonato. Muito bem, no Jaime Sintra tem bola rolando, o Paulista vai batendo o Santos 1-0, 41 do primeiro tempo. Deixa eu ver aqui a escalação. Só o Ibson tomou cartão amarelo, o Paulista está jogando com Wagner, Samuel Xavier, Júnior Alves, Diego Ivo e o Reinaldo, Madison, Wellington, Denner e Danilo Gomes, Ricardinho e Renan Marques. O Ibson tomou cartão amarelo e o Santos, nesse momento, tem mais posse de bola. Vamos fazer um palpitão aqui para ver quem acerta no final do jogo? Para você, Monteiro. Você quer arriscar placar? Se acertar o placar, vale um jantar. Ah, é? Vale um jantar. Se acertar o placar, vale um jantar. O senhor vai pagar? Eu vou pagar. 2-1 Paulista. 2-1 Paulista. Vou marcar aqui. JB Monteiro, 2-1 Paulista. Murilo. 1-0 Paulista. 1-0 Paulista. Murilo, 1-0 Paulista. Eu acho que vai terminar 1-1 a partida. Eu sabia. Paulista 1, Santos 1. Eu sabia. É o meu palpite. Jorge, quer dar um palpite, Jorge? Pro jogo? 2-0? 1-1. Jorge, 1-1. Tem alguém que quer mais dar um palpite aí? Pode arriscar. Vale um jantar. 2-0. Pintou 2-0. Jorge aqui. 2-1 pro Santos? Que é isso? Tá de brincadeira. Parceiro lá no fundo. 1-0. 1-0. Muito bem. Tá valendo aqui um jantar.
Para vocês, quem paga sou eu. E para vocês 4, quem paga é o Cristiano, tá certo? Tava achando muito. Eu tava achando muito. Pela rede social você participa, @CamaroteRP. Mande a sua mensagem e a sua pergunta. Estão chegando mensagens aqui. Deixa eu já passar uma aqui, que é justamente sobre a Taça São Paulo, não é? É muita coisa aqui. Quem está perguntando aqui, o Murilo, é o Guilherme, do centro de Jundiaí. Se você não achou que o Corinthians acabou dando sorte, porque segundo o Guilherme aqui, o Corinthians jogou pior que o Fluminense na final. Olha, o Corinthians ele teve uma campanha irretocável. O Corinthians goleou o Atlético Paranaense, que tinha tirado o Palmeiras numa fase anterior, que era um jogo assim um pouco mais esperado. O Corinthians tem uma campanha irretocável, entendeu? Realmente o último jogo foi bastante equilibrado, né? O Fluminense também poderia ter ganho, mas eu tenho certeza que o título ficou em boas mãos. Está de parabéns a garotada lá, jogaram muito. E a campanha que eles demonstraram foi assim sensacional. Você assistiu o jogo, Monteiro? Inteiro? Eu assisti o jogo. Eu sei que você estava lá com o Miro assistindo o jogo, eu estou sabendo. O Corinthians no segundo tempo massacrou, mas no primeiro tempo eu achei que o Fluminense jogou mais. Não, eu achei que o primeiro tempo foi bem equilibrado, Carlos. Eu achei que foi bem. O volume das duas equipes foram igual, sabe? E o placar foi justo. Agora, no segundo tempo, realmente, o Corinthians veio com tudo, é o que eu falo. A diferença do Corinthians, nesse time, aí eu não posso falar tanto isso, mas no profissional eu falo. É a torcida. O fator torcida não aguenta, sabe, empurra o tempo todo, o time está perdendo, está empurrando a pressão e o outro time, sabe, começa a errar e aí é que o Corinthians consegue virar o jogo. Realmente, sabe, valeu. Título em boas mãos, o Fluminense tem um senhor time, mas deu o Corinthians na garra, na disposição. @CamaroteRP pelo Twitter e pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Mande a sua mensagem que você participa ao sorteio aqui, né? A gente vai direcionar 3 pares de ingressos para Paulista e Catanduvense no próximo final de semana. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência tem a polêmica, o Rogério Ceni operou o ombro, será que ele volta? Daqui a pouco a gente vai colocar uma declaração importante que ele traz para a torcida São Paulina. Tem tudo de Paulista e Santos, tem também os 150 melhores jogadores da história, segundo um site e uma revista importante inglesa. São os maiores jornalistas europeus dizendo quem são os 150 melhores jogadores de todo o mundo, de todos os tempos. É um rápido intervalo e o Camarote RP volta já já. Muito bem, você está acompanhando o Camarote RP, estamos de volta para o segundo bloco. Daqui a pouquinho tudo sobre a operação, a declaração de Rogério Ceni e a polêmica. Adriano, para você, mande a sua mensagem para cá. Adriano, joga ainda no Corinthians esse ano ou vai continuar passando férias? Ele será inscrito pelo Tite, pelo Corinthians na primeira fase da Taça Libertadores ou não? Mande a sua mensagem através do @CamaroteRP ou através do facebook.com/TV Rede Paulista. Bom, vamos falar de Taça Libertadores e América? Nós tivemos 2 jogos nesse meio de semana envolvendo brasileiros, o Internacional e também o Flamengo. Guilherme, vamos colocar os resultados, por gentileza, não é? Que é a fase prévia da Libertadores, chamamos de pré-Libertadores. Esses são os resultados. Você pode perceber aí que o Real Potosí ganhou do Flamengo de virada 2-1. Nós tivemos outros resultados aí. E o Internacional ganhando do Once Caldas em casa 1-0. Né? Nós temos também todos esses resultados. Esse Tigres aí do México contratou o Edno, viu? O Edno nem jogou ontem na Portuguesa, já viajou, o Corinthians venceu. Vai ser o novo centroavante desse time mexicano. A Portuguesa já começou o desmanche, né? Agora que tem um time bacana, bonito. É uma pena realmente. Vamos aos próximos jogos, que é a história do mata-mata, nessa pré-Libertadores, ir de volta e só saem os vencedores ou aqueles que chegam com 4 pontos. Prévia da Libertadores na próxima semana, nesse meio de semana aí, né? O Flamengo vai receber o Real Potosí, que são os 2 jogos que interessam para os brasileiros, né? E o Once Caldas recebe o Internacional. Vamos começar pelo Flamengo, gente.
Existe uma pressão, o Flamengo que apresentou o Wagner Love nessa semana, chorou na apresentação, aquela papagaiada toda. A Patrícia Amorim já disse, se acertou lá com o Ronaldinho Gaúcho, que não recebe há muito tempo, vai ficar no Flamengo, mas quem parece que não vai ficar é Vanderlei Luxemburgo. Está sendo muito pressionado e a informação que chega no Rio de Janeiro é que ele tem vida curta no Flamengo. O que vocês pensam? Eu acho que o Luxemburgo está queimado, realmente não vai ficar. Já, todo mundo sabe, né? O Luxemburgo tem tempo de vencimento em qualquer clube. Chega uma hora que ninguém aguenta, nem jogador, nem diretoria, nem torcida. Realmente acho que ele não vai ficar. Agora, quanto à contratação do Wagner Love, não dá, né, Carlão? Olha, realmente, isso já era, isso já, sabe... Jogou bola no Palmeiras, jogou muita bola no Palmeiras. Na primeira passagem, né? Isso, não, lógico. Na primeira lá passagem, quando quando era molecão. Quando inventaram o Love no apelido, né? Sim. Depois aquele negócio tudo foi lá pra fora, e voltou, pôs a camisa do Corinthians, já se queimou, o torcedor do Palmeiras já não queria nem ver, voltou pro Palmeiras de novo, foi lá pra fora, veio pro Flamengo, saiu do Flamengo, foi pra fora, agora volta pro Flamengo. Quer dizer, é só dinheiro, essa coisa, pra mim, tá fora, vai ser negativo pro Flamengo. E o Luxemburgo, gente? Quero saber do Já Luxemburgo. Já falei. Vida curta. Vida curta. Olha, Carlão, o jogo de quarta-feira eu acredito que é um divisor de águas no Flamengo. Porque se o time cair fora da Libertadores, como foi o Corinthians no ano passado, né? Já é, o Luxemburgo tá fora quarta-feira à noite. Mesmo com a multa rescisória do Luxo é grande, hein? Tá fora quarta-feira à noite. Técnico depende de resultados no Brasil, se fazem acordos, depois não se paga, inclusive, os acordos, né? Então, eu acho que quarta-feira, e é um jogo perigosíssimo. O resultado lá de 2-1, né? Não convenceu, inclusive o Inter também não, mas eu achei um resultado muito magro, né? Você perder de 2-1 na tranquilidade. O Flamengo ele tem umas maniazinhas de dar errado, então tem que tomar muito cuidado com esse jogo de quarta. É jogo perigoso, porque jogar na altitude onde o Flamengo jogou não é fácil, gente. Não vamos aqui ficar também colocando toda a culpa, porque é complicado. Não é fácil jogar na altitude, tanto é que o Flamengo foi bastante antecedência. Mas eu acredito que o Flamengo passe. Mas o clima está muito desfavorável para o Vanderlei Luxemburgo. E o Internacional, gente, 1-0, ganhou magrinho contra o Once Caldas. Agora o jogo é fora de casa, tentando pelo menos um empate. Não sei não. Aliás, o D'Alessandro... Boa notícia, hein? Né? O D'Alessandro, que corria o risco de não continuar no Internacional, fechou um novo contrato e continua no time do técnico Dorival Júnior. Eu acho que o Internacional, Carlão, vai passar um sufoco. O time é bom do Inter, mas depois daquela passagem do Mundial, aquela coisa lá que tinha um time muito melhor que esse, eu fiquei sempre com o pé atrás com o Inter. Achei que o Inter ia levar aquele campeonato mundial, sabe, facinho. De rondão, né? Eu também achei. Nossa, achei que ia. E agora, esse jogo vai ser muito difícil, porque o time deles não é bobo, não. O time deles é time de chegada, time que vai para cima, a torcida empurra, é complicado. Vamos ver, olha, eu vou ficar em cima do muro, Carlão, não vou falar nada não. Apesar de prestigiado, o Dorival Júnior, se ele for eliminado nessa pré-Libertadores, não sei não, hein? Realmente, lá no Sul, o bicho pega, né? Você vê, o Grêmio perdeu hoje de novo, né? Perdeu de 2-1 do Caxias, e a segunda derrota. Agora, eu vejo também, eu acredito que o Inter é um time sério. Eu olho para a diretoria do Inter, quando a gente vê daqui, programa de sócio-torcedor, eu vejo como um time sério. Levou o Dagoberto, tem o Leandro Damião, eu acho que ficou o D'Alessandro, é um time que toca a bola, mas precisa ganhar esse jogo agora. Esse jogo vai ser decisivo também, o bicho vai pegar lá. Bom, intervalo de jogo, Campeonato Paulista, terminando a terceira rodada. Nós temos no Jaime Sintra, gol do Renan Marques, centroavante, Paulista vai batendo o Santos 1-0. Na cidade de Campinas, o Guarani vai batendo o Ituano 2-0, 2 gols de Ronaldo. E em Mojimirim 1, gol do João Paulo, Ponte Preta 2. William Magrão e João Paulo, por enquanto, Ponte, Guarani e Paulista. E o Paulista, se terminar essa rodada com mais uma vitória, encosta no São Paulo e encosta no Corinthians. Também tem 9 pontos com 100% de aproveitamento. Guilherme, vamos colocar na tela, porque se Flamengo e Internacional prosseguirem na competição, eles vão exatamente para o grupo 1, não é? E para o grupo 2 da Libertadores. Vamos ver como é que ficaria a passagem desses dois times, não é? Olha, no grupo 1, se o Inter passar, ele vai cair no grupo do Santos,
não é? Tem o The Strongest, não é? Que é o segundo mais conhecido, e o Santos principalmente. E no grupo 2, se o Flamengo acabar passando, pega o Olímpia do Paraguai e o Lanús. Tem o Emelec também, que é saco de pancadas. Essa é a cara, porque essa fase que é vivida dentro da Taça Libertadores, não é? É uma pré-Libertadores, que são aqueles que ficaram na quinta, na sexta, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Que coisa internacional, hein? Já sai de uma coceira gigante que é o Once Caldas, pega o grupo do Santos. Mas aí tem tudo que, se o Inter passar, dá Inter e Santos, né, gente? Que aí classificam 2 em cada chave. O que vocês acham? Não é determinante também isso, né? Sempre tem um time que, tipo o grupo da morte, né? Alguém fica em terceiro lugar, um outro começa perdendo um jogo. Aliás, o Santos, o ano passado, que foi campeão da Libertadores, os últimos 3 jogos, se ele não tivesse tido vitória, quando o Muricy chegou, o Santos não ia nem classificar. Então, tem que tomar cuidado. Esse negócio de Libertadores, primeira fase é tranquilo, isso é armadilha. Aliás, o Marcos está mandando aqui, ele fez uma colocação muito interessante. Quando o presidente do clube faz a dancinha do bonde, que foi o que a Patrícia Amorim fez na chegada do Wagner Love, ele acha que não pode dar muito certo. Eu acho que a Patrícia Amorim é uma grande torcedora do Flamengo, né? Eu não gosto muito da administração dela, não. Confesso que nada pelo fato de ser mulher, não. Acho que, como nadadora, ela foi excepcional, tenho o maior respeito por ela, mas as informações que chegam no Rio de Janeiro, que ela só esquenta, é que ela é a grande laranjona de uma situação lá que é muito forte no Flamengo. Agora, você gostou da dancinha da Patrícia Amorim, Monteiro? Ridículo, né, cara? Ridículo. Isso aí não é uma coisa do presidente do clube do tamanho do Flamengo fazer essa dancinha, essa coisa. Já era ridículo original, imagina cover. Então, né? Realmente não gostei, não. E outra coisa, cara, você falou que não tem nada contra a mulher e tal. Eu também não tenho nada contra a mulher, só que, sabe, no meio das raposas, complicado a mulher ali, viu? Raposas felpudas. Raposa felpuda. O futebol é muito... Se ela não tomar cuidado, a não ser que atrás dela tem um grupo muito forte, um grupo que ela esteja ali só para, sabe, como figurante. Mas, senão, Flamengo, futuro é negro. Mande a sua mensagem para cá, @CamaroteRP, pelo Twitter e também pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Eu tenho 3 pares de ingresso para que a gente sorteie para você hoje. Você manda para cá a sua mensagem, a sua participação. Já estou registrando tudo, absolutamente tudo. O Cleiton está participando, o Romualdo, também o Sidão, também o Nunes, o Guilherme eu já falei, o Marcos Aurélio. Tem muita gente participando aqui pelo Facebook, mandando a sua mensagem, repetindo que o Paulista vai ganhando do Santos 1-0, intervalo de jogo no estádio Jaime Sintra. Eu quero colocar para vocês aqui o que o Paulista espera, porque no meio de semana, o Paulista tem 2 jogos importantes pela frente. Aliás, todos os jogos são importantes. Mas contra o Mirassol, é um adversário que é o jogo do meio de semana do Paulista. O Mirassol, ele briga por uma vaga pelo Campeonato Brasileiro da Série D, justamente contra o Paulista. E é um jogo, apesar de ser em Mirassol, é um jogo extremamente complicado para o Paulista. Porque eu já estou projetando o jogo de quarta. O Paulista está jogando ainda, mas já tem que pensar no jogo de meio de semana, porque não pode perder esse jogo para o Mirassol. O jogo do Mirassol, gente, é mais importante do que o jogo do Santos hoje. Porque contra time grande, qualquer ponto que você some, na minha modesta opinião, já é excelente. Não é? Daqui a pouco o Santos vai começar a colocar o time completo e vai atropelar muita gente. Se ganhar é melhor, evidente. Mas contra o Mirassol, o Paulista não pode perder. Daqui a pouco a gente vai colocar os resultados, tudo direitinho para você. Mas, Guilherme, você preparou aí os reforços? Como é que está esse time do Mirassol que o Paulista vai enfrentar nesse meio de semana? Bota na tela para que a gente dê uma analisada. Esse é o time do Mirassol. Perdeu na primeira rodada para o Corinthians 2-1. Acabou empatando com a Catanduvense em 1-1. E empatou com o Mirassol em 0-0. O técnico é o Fernando Leal, não é? E esses são os reforços aí. Não, empatou com o Oeste. Isso, Oeste e Mirassol 0-0. Então, você falou empatou com o Mirassol. É o Mirassol e passou do Oeste. Muito bem. Está aí, o técnico é o Ivan Baitello e este é o Mirassol adversário do meio de semana.
por essa campanha que o Paulista faz nesse momento, resultado parcial ainda, vocês acreditam que o Paulista tem time para ganhar desse Mirassol fora de casa? Eu não vou contar. Esse jogo do Santos que está correndo, está ganhando, não vou contar com esse jogo. Eu vou contar pelas duas primeiras vitórias do Paulista. O time do Mirassol é um time que, desde a Série A2, complica para o Paulista e complica depois que subiu para o time grande. É um time encardido, um time chato para se jogar. O time vem fechado, só sai na hora boa. O Ivan Baitelo eu não sei, porque eu não conheço muito do trabalho dele, não sei esse ano como é que está. Né? Mas você vê, o Corinthians, as duras penas, ganhou de 2-1. E depois, esse jogo do Paulista, Carlão, você falou, ele é mais importante que esse jogo com o Santos aqui. Desde que o Paulista ganhe esse jogo hoje. Porque se perder hoje, ele não vai ser tão importante, porque nós vamos pegar em casa depois do Cantanduvense e vamos contar com os 3 pontos aqui do Cantanduvense. Eu acho que os 2 próximos jogos o Paulista tem que tentar ganhar. Você viu o jogo? Por causa da Série D do Campeonato Brasileiro. Não, mas você viu o Cantanduvense jogar? Viu? O time é chato. O time não é bom, mas o time é chato. Roberval Davino é o técnico. Então, outra raposa. Agora, complementando, eu acho que o Mirassol vai complicar e muito para o Paulista. Eu vou até chutar. O que a gente pode conseguir de melhor é o empate. É um empate. Eu entendi o que você está colocando. Você não está contando muito com o jogo de meio de semana. Isso, esse eu não estou contando com esse jogo. Não estou contando. Mas então, se perder, por exemplo, o jogo de meio de semana, vira obrigação ganhar do Grêmio Catarinense. Lógico. No sábado. Isso, porque em casa. Isso estou falando para você. Vocês estão de brincadeira, né? Não, eu não estou de brincadeira, não. Estou falando sério. Não, eu sei que vocês estão falando assim, mas vocês estão... O Paulista ganhou 2 jogos. O Paulista ganhou 2 jogos. O Paulista ganhou da Portuguesa lá. O Paulista ganhou de 3-0. Tá ganhando do Santos, do campeão da Libertadores. E eles estão discutindo o Paulista e Mirassol. Acho que tem algum problema aqui na mesa, ou não estou me interpretando bem. O Paulista tá com um time aço. Eu acho que o senhor está tratando o Mirassol a cidade de Mirassol está triste com o senhor. O senhor está tratando com desdém o Mirassol e não é bem assim. Não estou tratando com... O Mirassol foi bem contra o Corinthians, mas perdeu. Depois 2 empates, um empate em casa, e esse último jogo foi em casa ou foi fora? Foi fora contra o Oeste. Foi fora contra o Oeste. Então, 2 pontos. Não analise, o Murilo, não analise o Mirassol por resultado. Mas não estou subestimando o Mirassol, só estou dizendo que tem que tomar cuidado, vamos esperar acabar o jogo primeiro. Por isso estou falando para você, não estou nem contando com esse jogo do Santos, né? Aqui. Não estou nem contando. Porque o jogo de meio de semana com o Mirassol é complicado. Não é complicado. Jogo, Monteiro. Desculpa te interromper. O time deles é chato. O Xuxa e companhia é complicado. Entendeu? Eu vi o time do Mirassol jogar contra o Corinthians, deu trabalho. Apesar que o Corinthians é um time também ridículo, horrível, mas é né? Assim, ó, o psicológico da pessoa. Por exemplo, você vai jogar contra um time que tem 9 pontos em 3 jogos. O cara já... Opa! Não, claro. Eles ganharam 3 jogos. Mas, por quê? Mas jogar aí, em Mirassol, Murilo, não é fácil. O problema é lá. O Monteiro tá certo. Lá é diferente de tudo. Vai na pressão, o campo é complicado. Não é numa situação normal. Jogar no Canindé é situação normal. Campo bom, bola boa, não tem pressão. Aí o Paulista fez o segundo jogo contra quem? Jogou no Jaime Sintra, contra o Comercial. Campo bom, bola bom, ganhou o jogo. Tá jogando contra o Santos. Jogo aberto, não tem pressão. Agora, começa Mirassol. Aí vem o Grêmio Catanduvense, vem com a vassoura, com o rojão e com o rifle. E o 765. Isso. Já começa a complicar porque foge do futebol normal. Então eu não estou discordando de você, não. Eu acho que com 9 pontos você tem que chegar lá e moer o Mirassol. Eu espero que isso aconteça. Mas não acho que é tão simples assim. Mas eu não acho nem... O que acontece é o seguinte, você começa a escutar... começou o segundo tempo. Começou? Bola rolando, Paulista 1, Santos 0. Continua 1-0. Você começa a ouvir... se o Paulista ganhar, né? Vamos, obviamente, esperar que tudo pode acontecer. O Santos, time grande, pode virar o jogo, tudo. Mas se o Paulista ganhar, vai virar sensação. Começa a se falar em rádios, começa a se falar em TVs, começa a falar no estado inteiro. Todo mundo fala o Paulista, o que o Sérgio Baresi está fazendo, quem são essas pessoas. Hoje já se comentava nas rádios aí, se o Paulista ganhar, tem 9 pontos. Aí eles vão entrar contra o Paulista, eles vão dar uma analisada. Peraí, né? Não estou dizendo que eles não vão entrar na pressão. O jogo vai ser dificílimo, mas existe um posicionamento diferente que é uma grande surpresa para nós, né? Para nós. Nós também não esperávamos isso. Eu não esperava isso. E o Paulista também vai ser mais observado. Então, sem dúvida, isso também, ao contrário, é verdade. Quanto mais observado, mais marcado e mais difícil vai ficar para o Paulista. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com mais um bloco. Falando de Paulistão, tem Adriano, tem Ceni e tem o Paulista que vai batendo o Santos, por enquanto, no Jaime Sintra por 1-0. Eu volto já já.
Estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. O pessoal está mandando mensagem, mandaram uma piada aqui, Monteiro, para você, para ver se você aprova. Posso contar, não? Pô, Não claro. tem nenhuma segunda intenção, é tranquilo. Não, imagina. Posso contar a Pode, piada? fica Não tem tranquilo, problema? Vocês fica gostam de sossegado. piada? Eu gosto de piada. Então vamos lá. A piada foi mandada pelo Vitor Hugo. Eu gostei, achei interessante. Monteiro, o que uma montanha disse para outra? Não tenho a mínima ideia, Carlão. Não tem certeza? Não tenho a mínima ideia. Não quer pensar um pouco mais? Não tenho a mínima ideia. Sabe que uma montanha disse para outra, Monteiro? Absolutamente nada. Montanha não fala. Você está de brincadeira, o cara está de brincadeira. Isso é piada que conta pra gente. O Vitor Hugo que mandou. Você está de brincadeira, seu Carlos. Segundo tempo de jogo, o Paulista vai batendo o Santos 1-0, lance a lance. O Wagner fez 2 defesas sensacionais em 3 minutos, tá? É verdade, eu estou Informação acompanhando aqui. recebida Salva, Wagner! É, Está e o bastante senhor fala movimentado. que o rapaz ainda- Bom, o meu palpite é 1-1. Se o Paulista já empatar com o Santos, para mim está ótimo. E no meio de semana joga contra o Mirassol e no final de semana contra o Catanduvense. Você manda aqui a tua mensagem, @camaroterp ou facebook.com/TV Rede Paulista. Eu tenho 3 pares de ingressos contra a Catanduvense, sábado que vem, aqui em Jundiaí. Muito bem, vamos falar do São Paulo de uma maneira mais profunda. O São Paulo acabou vencendo o São Caetano por 2-1 de virada. Um golaço, São Paulo e São Caetano, um golaço do Lucas no segundo tempo. Eu pergunto a vocês, o que está legal? Emerson Leão vai pegar no breu? O São Paulo tá voando mesmo no campeonato ou é fogo de palha, só início de competição? Vamos lá, Monteiro. Não, está muito longe das duas equipes. Tá, como eu falei, fez um time para ficar campeão brasileiro. O Leão, acho que aprendeu, né, na geladeira de 24 meses que ele ficou parado aí. Como do futebol ele conhece tudo, isso aí não precisa nem falar, né? Agora, que o São Paulo vai fazer a diferença no Campeonato Paulista e no Brasileiro vai. Não precisa nem chegar no reforço nenhum mais, né? O que está aí já, o Oswaldo, que chegou agora, está muito bom. O Luiz Fabiano machucou, hein, gente? Teve uma contusão seríssima no primeiro tempo, essa contusão muscular na parte posterior da coxa, não sei se é direita ou esquerda, me parece que é a direita, vai tirar o fabuloso, Murilo, pelo menos uns 30 dias aí no comando de ataque. Eu acho que vai fazer falta. Só brilhoso Porque entrou o tal de William José. Graças a Deus, não porque machucou, porque a gente não dá. Foi bem pro São Paulo. Por quê? Que fabuloso. Fabuloso era a Ponte Preta, que jogava na Ponte Preta. Nunca mais jogou bola. não, e esse Oswaldo que vai estar no lugar, ele vai ajudar o São Paulo. Torcida do São Paulo vai Quantos ficar gols chateada ele com o fez? senhor. Quantos gols ele fez? Não. Quantos gols ele Esse fez? Fabiano é centroavante de seleção Quantos brasileira. gols ele fez? Diz que voltou do São Paulo. Não, o senhor está perseguindo o Luiz Fabiano. Ele vai fazer um bem pro São Paulo de ficar no estaleiro. Muito rancoroso. Esse Oswaldo é melhor que já o foi. seu corintianismo. Todo jogador que vai fora e volta qualquer milionário limite. não quer jogar mais. O senhor não pode Não quer ter jogar esse mais, não. corintianismo. Ele O prejudica. Fabiano é jogador Que de seleção corintianismo? brasileira. Para com isso aí. Para com isso aí. Não é de corintianismo, não. Estou falando o que existe. É isso aí. Vai fazer um bem pro São Paulo. Ficar no estaleiro porque o Oswaldo vai aparecer. Murilo, Luiz Fabiano Desculpa, faz Murilo. falta pro São Paulo? Faz, eu acho que o Luiz Fabiano faz falta para qualquer time do Brasil. Vocês Eu estão de brincadeira. tenho amigos são paulinos que estão eufóricos. Realmente o São Paulo está investindo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo aí num grande prazo de tempo que o São Paulo está investindo em contratações mesmo. Eu vejo o São Paulo preocupado, investindo. Faz 3 anos que realmente não levanta nenhum caneco aí. Então eu acredito que o São Paulo está preparando uma máquina e como vou dizer o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano faz falta, né? O Monteiro tem, obviamente, suas razões, mas o Luiz Fabiano, dentro dos parâmetros aqui do nosso futebol, ele tem colocou na área ali, ele põe para dentro. Inclusive, ele fez o gol ontem, né? Não foi de virada, né? Ele fez o primeiro gol do São Paulo ontem e acontece, contusão, ele já não é mais um menino, né? Então, isso vai acontecer com naturalidade. O Lucas, no segundo tempo, jogou muito bem, individualmente faz a diferença. Fernandinho está bem no jogo. Tem um encaixe ou outro, mas a hora que esse time do São Paulo tiver Fabrício, tiver toda essa rapaziada contratada, a disposição vai ficar muito forte. Nós tivemos também, meus amigos, em Catanduva, que é longe, hein? Faz um calor lá, meu Deus do céu, com ingresso a R$100, viu? Não adianta aumentar preço de ingresso. Colocaram a R$100 porque é o único time grande que vai jogar em Catanduva. Sabe o que aconteceu? O estádio estava vazio. E o Grêmio Catanduvense empatou com o Palmeiras em 1-1. Resultado bom, valeu a pena, Palmeiras e Catanduvense. Eu achei péssimo o resultado, e vocês? Péssimo ou bom para quem? O senhor achou? É bom para o Catanduvense, que somou 1 ponto, né?
Eu acho que O Palmeiras perdeu 2. Ao contrário. Foi ruim por causa do Catadovense. É mesmo? Porque o Palmeiras não tem time para ganhar no Catadovense. Você não gosta do Palmeiras mesmo, né, Monteiro? Não, eu falei do São Paulo agora, só falando o que está acontecendo e venho falando do Palmeiras no ano passado. A situação do Palmeiras é muito, muito ruim. Não tem time, não tem. Hoje ele conseguiu tirar o Luan, que é a menina dos olhos dele, tirou o Luan, sabe? Pagou 7 milhões de jogador. Quem é Luan? 7 milhões. Quem é Luan para jogar no Palmeiras? Não fala mal do Luan, que o pessoal que gosta de música sertaneja... Que é um manto sagrado, aquele verde do Palmeiras. O Santana tem estava que no ser Faustão. Você assistiu no Faustão hoje, o Santana? Ele não deixa eu falar em Faustão agora. Que é isso aqui? Mas tá vendo bagunça, Murilo? Dá um jeito na casa. O pessoal aqui tá falando que o senhor não tá bem. O senhor tá bem hoje? Estou muito bem, estou muito bem. Vai ter festa quinta-feira? Aliás, é aniversário de JB Monteiro, viu, moçada? Tá todo mundo convidado aqui, viu? Você em casa também. Quinta-feira tem festa, eu vou informar o local pelo Twitter, vocês vão ficar sabendo. É uma língua. Vai pagar tudo. A língua, Quantos anos você vai fazer, Monteiro? Não interessa. Não interessa só pra mim, né, cara? Não interessa pra ninguém mais. Mas o senhor não anda bem, senhor Monteiro. Não, Fala que o Luiz bem, Fabiano sim. não joga bem, o senhor tá de brincadeira. Não, ele jogou bem, ele já jogou, não joga mais. Mas vamos voltar ao Palmeiras. Então, vamos falar do Palmeiras então. Então, a situação do Palmeiras é muito ruim. Então, acho que ruim foi por causa do Vence. Porque o Palmeiras não jogou nada. Não jogou, sabe? Não tem uma jogada ensaiada, aquele chuveirinho na área, de 30 anos atrás. O Filipão lá, suspenso, ficando maluco na cabine de rádio. Quer dizer, é uma confusão de diretoria. Ó, tem que parar e começar de novo. Porque o Palmeiras é um sério candidato no brasileiro a ser rebaixado. Eu não sei. Esse time é muito ruim, não tem dinheiro. Não tem patrocinador, só tem um aqui embaixo, quase nem aparece. Embaixo da camisa do patrocinador. Aqui. E, aliás, o patrocinador que tem embaixo é muito fraco. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Então, como que a gente vai fazer? Vai falar o quê? O cara vai ficar, o cara só mete pau no Palmeiras, mas não é isso. O que eu posso falar de bom do Palmeiras? Ô, Murilo. O Deola, excelente goleiro que ficou no lugar do Marcos, que já tá, é uma situação Palmeiras resolvida. O resto... Ele engoliu língua de chanchão. Não. O tal do Fernandão... que veio não sei da onde, da segunda divisão, veio do Guarani. Pelo amor de Deus, é um manto sagrado. Pelo amor, vamos respeitar isso aí, vai. Murilo, desculpa, Murilo, fala. O que o Leandro Amaro quis fazer no lance lá do pênalti contra o Grêmio? Ele tá louco? Ele foi muito infeliz, né, Carlão? Eu vi essa parte do jogo e o pior que foi depois disso, o Leandro Amaro ele tomou assim 2, 3 dribles que quase culminaram assim no Palmeiras ter tomado o segundo, o terceiro gol. Ele foi mal depois. O psicológico dele realmente ficou alterado depois desse lance. Eu achei que não... Você falou que ele é o quê, Murilo? O que ele é? Ele foi infeliz? O Leandro Amaro, ele foi muito infeliz. Ele errou o time, né, mano? Eu sou educado. Eu já vou falar o que ele foi, o que ele fez lá na área. Vou falar pra você. Não pode falar. Não posso falar, mas eu tenho uma vontade de falar o que ele fez, Carlão. Tem a dor. É que acontece o seguinte, o Palmeiras é um time, eu posso dizer, previsível. Esse é o desafio. E o Felipão não se motiva mais. Não adianta, 700, né? São 700 por mês. Márcio Costa tá mandando um recado aqui avisando o senhor JB Monteiro. Fernandão é matador. Nem rima, você viu? Nem rimar no rima. Essa é a piada. Fernandão fez 1-1. Coitado do Fernandão. Bom, nós tivemos no Pacaembu, olha, eu quero 30 segundos da sua atenção. Chegue na sua casa agora no final da noite, depois que você assistiu o Camarote RP, vá lá para os canais a cabo, fica lá pesquisando e assista os melhores momentos de Corinthians e Linense. No primeiro tempo nós tivemos um gol anulado de uma maneira indecente pela arbitragem. Um gol legítimo do zagueiro, tem 2 metros e tanto, subiu, ele marcou falta nas costas do Danilo, que não aconteceu. No segundo tempo tivemos 2 lances. Um pênalti nesse mesmo zagueiro na grande área, não é? E uma agressão do Jorge Henrique num jogador, na ponta, no finalzinho do jogo, você vai observar. E o Corinthians fez um golaço com o Emerson, que realmente ele é acima da média. Já começou, agora eu vou começar com o Murilo, já começou a operação do apito amigo. O Corinthians ganhou na marra do Mirassol, na primeira rodada, e hoje ganhou na mão grande contra o Linense. Queria que você falasse a respeito disso. Não, eu não vejo mão grande, não. O Corinthians dominou o jogo, dá para ver que os jogadores ainda eles não estão conseguindo concluir exatamente pela preparação física. Houve um erro gravíssimo, realmente, mas eu acredito que o juizão ali... Não é só os times do interior que estão meio desmotivados, né? Parece que a arbitragem não vê como uma vitrine. Quando eu, pelo menos, né, vou apitar um jogo do Corinthians, é uma oportunidade única na vida de fazer a melhor arbitragem da vida dele. Então, infelizmente, eu vejo assim um erro crasso,
Mas o Corinthians teve um pênalti também a favor que o juiz não deu. Então, vejo isso como um erro. Mas o Corinthians dominou o jogo, teve oportunidades, não conseguiu ainda concluir. Você vê o Emerson no lance isolado ali, fez um gol que todo mundo achou que ele ia cruzar, então ele ainda tem que definir e está ganhando, né? A torcida vem junto, vai ganhando de 1-0, 1-0, 1-0, foi campeão brasileiro assim. Então, vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que o Corinthians é uma grande força, entendeu? Vai reforçar o time mais ainda, né? E eu vejo por aí. Tá no caminho, tá no caminho. Bom, resultados parciais até agora, o Paulista com 15 do segundo tempo, aqui em Jundiaí, vai batendo o Santos 1-0, que beleza. Em Campinas, o Guarani vai batendo o Ituano 2-0 e em Mojimirim, 1 para o Mojimirim, 2 para a Ponte Preta. Olha, Monteiro, quando eu falei dessa coisa de apito amigo, eu não estou te provocando, não. Foi isso que eu assisti. Eu assisti com bastante calma o jogo. O Corinthians teve mais posse de bola, concordo com o Murilo, dominou o jogo, tem mais time, tem mais estrutura. Mas o Corinthians ainda está no início do processo de preparação, não está bem ainda. Os jogadores ainda estão com a perna presa, isso faz parte. Não está jogando bem ainda, vai jogar bem porque entendo que o Corinthians tem um grande time. Mas hoje aconteceram 3 erros que prejudicaram o Linense. E o coitadinho do Linense lá, fazia tantos anos que não jogava no Pacaembu, o elefante da Mogiana, lembra do elefante? Tão tradicional por causa da Ferrovia Paulista, onde meu saudoso, seu Hélio, seu Lázaro, meu avô, trabalharam durante muitos anos, não é? Infelizmente, o Linense foi prejudicado. Eu não estou dizendo que o Corinthians não vai ser campeão, não, mas de novo, toda hora, quando tem um erro, o erro é a favor do Corinthians. Já mudou o discurso. Então agora nós vamos conversar. Foi uma arbitragem infeliz. Eu prefiro falar assim do que falar de roubo, sabe? Que o cara é mal intencionado. Esse roubo é uma linguagem futebolística. Eu não chamei o juiz de ladrão. Isso é uma terminologia futebolística. Sim, o ladrão disseram, mas, no bom sentido. Então, mas eu prefiro falar ladrão no bom sentido. No bom sentido. Tá, mas no mundo do futebol, eu sei. Na linguagem do futebol, isso. Mas eu prefiro ir para o outro lado, que é o caso de, sabe, ser infeliz, ele não está preparado para estar no jogo do Corinthians, do time grande. Mas ele é um cara experiente, viu? Tá bom, tudo bem, mas... Não é tão novo assim, não. O Bandeira foi mais Bandeira do que ele, né, Carnal? E o Bandeira, que o cara agrediu na frente dele, não fez nada, Monteiro? Então eu prefiro ver para esse lado, porque esse negócio de time grande com time pequeno sempre vai tender para o lado do... Não é porque é Corinthians, vai tender sempre para o lado do time grande. Isso é natural. Isso é natural porque a pressão da federação é o seguinte, é ficar os 4 grandes na final para o dinheiro. É os 4 grandes que eles querem. Agora, que o cara estava mal intencionado, que ele já veio comprado, que a federação já abandonou, não, eu acho que não acredito nisso. Ele foi mal, foi um domingo ruim na partida dele e aconteceu o que deu. Realmente foi prejudicado o Linense, concordo com você, mas... O time do Corinthians falou que vai dar trabalho, então eu acho que não vai dar trabalho ao Corinthians. O Corinthians... Vai pensar na Libertadores. Vai pensar na Libertadores, mas o time é fraco pro Campeonato Paulista, Carlão. Muito bem. Vamos aos resultados. Os jogos dessa terceira rodada, tem 3 ainda em andamento, mas os jogos que aconteceram ontem e aconteceram hoje do Campeonato Paulista versão 2012. Muito bem. Nós tivemos ontem o Oeste empatando com o Mirassol em 0-0, o São Paulo batendo o São Caetano 2-1, em Piracicaba o 15 perdendo para o Bragantino, hein? Bragantino que tomou 5 da Ponte no meio de semana, perdeu o 15 em casa para o Bragantino. Estranho, hein? 2 para o 15, 3 para o... O Anailson pediu para ir embora de lá, viu? O Anailson, aquele mesmo, pediu para ir embora, não é? A Portuguesa acabou vencendo o Guaratinguetá 2-1. O Guaratinguetá deu um calor na Portuguesa grande. O Edno foi embora, não é mais jogador da Portuguesa. Depois de tantos anos, o Come Fogo vazio em Ribeirão Preto. O Botafogo fez 1-0, Comercial 2. 25 anos que não disputava o partido na primeira divisão. E vazio o estádio, rapaz, é uma pena. Essa Federação Paulista, ela está arrebentando com o futebol do interior. Esse Marco Polo Del Nero é o pior presidente da história da federação. A federação está rica e os clubes cada vez mais enfraquecidos. O Corinthians bateu o Linense 1-0 e o Grêmio Catanduvense empatou com o Palmeiras em 1-1. Em andamento nesse momento, 17 minutos, em Jaime Sintra, o Paulista vai batendo o Santos 1-0. Em Campinas, 18 do segundo tempo, Guarani 2, Ituano 0. E o Mojimirim vai perdendo para a Ponte. 1 para o Mojimirim, 2 para a equipe da Ponte Preta. Bota na tela, Guilherme, por gentileza, os próximos jogos, que é a 4ª rodada, que acontece no meio de semana. Vamos lá. Dia 1 é quarta e dia 2 é quinta, aniversário de JB Monteiro. Guaratinguetá e Botafogo,
São Caetano e 15 de Piracicaba, Mirassol e Paulista, Bragantino e Portuguesa, Comercial e Catanduvense, Palmeiras e Mojimirim, Ituano e Corinthians jogam todos na quarta-feira. Na quinta-feira, São Paulo e Guarani. Vou trabalhar nesse jogo, hein? São Paulo vai moer o Guarani. Pelo jeito, São Paulo vai atropelar todo mundo nesse campeonato. O Guarani tem até um bom time, mas não vai aguentar, não. Santos e Oeste na Vila, não. Em São Caetano do Sul, a Vila está em reforma. E em Campinas, a Ponte Preta pega o Linense. Alguma consideração sobre essa próxima rodada, meus companheiros? Algum destaque, alguma coisa, alguma cornetada? O destaque que eu quero dar aí é para o jogo do pentacampeão. O Corinthians vai perder do Ituano. Pode escrever isso aí. Aí começa a crise do Corinthians já. Vai perder do Ituano. O time do Ituano não é um time ruim. Eu já assisti 2 jogos dele. Time bom. E em Itu vai complicar e vai perder do Ituano. Rapidamente a classificação. Dá tempo antes do break, por favor? Classificação parcial, porque faltam ainda os jogos desta noite. Bota na tela a classificação do Campeonato Paulista rapidamente. Repetindo, Paulista 1, Santos 0, 19 do primeiro tá aí. São Paulo, Corinthians e o Paulista, se Deus quiser, são líderes. Aí tem o Mojimirim com 6, Palmeiras, Santos, Linense, São Caetano, Português e Ponte. Pode virar a tela, por favor? É a classificação do Campeonato Paulista após 3 rodadas. Pode virar. Ituano, Guarani, Comercial, Bragantino, Botafogo com 3, Mirassol com 2. E esses são os piores. Guaratinguetá perdeu 3, Oeste empatou 1 e perdeu 2, 15 Piracicaba só empatou 1 e o Catanduvense perdeu 1 e empatou 2. O que vocês estão vendo aí, já dá para perceber embaixo quem vai realmente voltar para a segunda divisão? Oi, Carlão, não seria surpresa nenhuma, porque se você ver aí para cima aí, a Mirassol, o Botafogo, Bragantino, Comercial, Guarani, Ituano. Quer dizer, os 4 ali, vai ser difícil para sair dessa. Eu torço demais para o Guaratinguetá ir para a Série 2. E o Oeste também, né? Porque, só para explicar, esse negócio de muda para a Americana, volta para Guaratinguetá, isso não existe. Só existe na Federação Paulista. Porque lá é o seguinte, você pega o larjão, o dinheiro, o money, né, a bufunfa, o grampo, paga, você faz o que você quiser lá, você compra a vaga, é uma festa. E não é assim que o futebol, no meu conceito, deve funcionar. Mande a sua mensagem, @CamaroteRP ou através do facebook.com/TV Rede Paulista. Participe do programa e concorra a 3 pares de ingresso para Paulista e Catanduvense, que acontece no próximo final de semana aqui em Jundiaí. Eu vou para um rápido intervalo e já 2 polêmicas para a gente discutir. Rogério Ceni volta ou não jogar futebol profissional? E Adriano vai ser ou não inscrito na Libertadores pelo Corinthians? Eu volto já. Estamos de volta com mais do Camarote RP. Continua no Jaime Sintra, o Paulista batendo 1-0 Santos. Gol no primeiro tempo, nós temos 23 minutos. Bom, pelo bolão aqui, não é? 1-0, o JB Monteiro vai vencendo. Quem que falou que ia ser 1-0? Eu falei que ia ser 1-0. Eu falei 2-1. JB Monteiro 2-1. Não. Eu falei 1-0. Murilo falou 1-0. O senhor não mude a situação. Você vai pagar jantar para mim e para ele. Você tá me devendo 2 jantares. Isso é uma outra verdade. Isso é outra verdade. Quem que no estúdio falou que foi 1-0? Beleza. Se você ganhar, quem paga é o Cristiano, tá? Então tá marcado aqui. Beleza? 1-0. O resto tá tudo errando, inclusive eu. Cara, é pão duro, tá certo? Tá louco. 2-0 para o Guarani e 1 para o Mojimirim, 2 para a Ponte Preta. São os resultados parciais do término dessa terceira rodada do Campeonato Paulista. Bom, meus amigos, Adriano, centroavante, o imperador, tem futuro no Corinthians? O Adriano vai sair dessa mesmice? O cara tá redondo, não consegue jogar. A nação corintiana está com ele na garganta, não aguenta mais. Ganha uma fábula para não jogar. Nos próximos dias, o técnico Tite vai ter que definir os 25 inscritos para a primeira fase da Taça Libertadores e América. Vai começar nesse mês de fevereiro para o Corinthians. Essa é a pergunta para os nossos 2 debatedores. Adriano vai ser inscrito na Taça Libertadores? Interrogação. JB Monteiro. Bom, é uma pergunta difícil de responder, porque você tem que olhar os 2 lados, né? Primeiro, jogador não tem igual. Jogador não tem igual. Postura física, sabe? Foi beneficiado por Deus, o cara, sabe,
segura o quarto zagueiro e o central aqui, se ele abrir os braços, só que a cabecinha é desse tamanho. Então, o André Sanches, ele fez certo, ele investiu no jogador porque é a última chance dele. Falou essa semana que foi uma besteira que ele fez. Sim, claro, porque até Declaração agora... de Andrés. Sim, por causa dos 350 mensal, né? Então, não rendeu nada, mas é como foi o Murilo. E aquele gol que ele fez lá, né, Murilo? Quanto vale aquele gol? Vale? Quanto vale o gol? É complicado. Agora, Contra o Atlético Mineiro ano passado, né? No Pacaembu. então, ano passado no Pacaembu. Agora, que é um bom jogador? A cabeça é fraca? Agora, escreve ou não escreve? Dá uma olhada como é que é complicado, Carlão. Se você não escreve e dispensa o cara... Não tá jogando nem no Campeonato Paulista, tá bom, meu tudo Deus bem, do céu. mas vamos lá, é o caso do Luiz Fabiano. É a mesma coisa. Bom, não vamos querer É a comparar, mesma... né? Não muda melhor Qualidade. que o Luiz Fabiano. Ó, é isso que eu ia falar pra você. Muito melhor. Ele é muito melhor que o Luiz Fabiano. Então, você não escreve e dispensa o cara. Ele vai pro Flamengo e arrebenta lá. A torcida arrebenta a diretoria do Corinthians. E o Corinthians não ganha Libertadores. Agora, você escreve e o cara... Então, pelo sim, pelo não, escreva. Murilo. Você quer saber a minha opinião? Se deve Não, ou não escrever? eu quero fazer... Claro que eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é a mais importante Tem que escrever. aqui. Tem que escrever. Tem que escrever. Eu vejo o seguinte, o Adriano não tem responsabilidade nenhuma. O Corinthians é o chefe, é o gerente, é o líder. Se você tem um emprego, você chega atrasado, ninguém te diz nada. Você recebe a mesma coisa depois se você faltou ou não. Então tem que apertar o cara. Tem que apertar o cara em treinamento, tem que apertar o cara em horário, tem que apertar o cara em tudo e tem que escrever o cara. O investimento que o Corinthians está fazendo, né, num jogador é uma coisa gigantesca. Então tem que escrever o cara e o cara tem que entrar e resolver. Agora, depende do aperto. O Adriano está na dele, o Adriano está fazendo a dele. O que não pode é deixar ele fazer toda essa dele. Se deixar, ele vai montar mesmo. Você acha, por exemplo, Monteiro, você acha que colocar ele na arena, já que ele não está tomando conta do corpo, não está querendo muito, o negócio é colocar ele na arena, porque ou ele joga ou ele mesmo se queima? Esse é o caminho certo. Joga o cara lá para os aviões. Deixa o cara jogar. Escala o cara. É que o Tite não... O Tite para mexer no time hoje demorou, sabe, todo mundo pedindo para mexer no time. Não, quer dizer, ele não vai querer fazer isso. Mas o correto é isso. Taca o cara de centroavante. Bom, para vocês, então, independente da condição que ele está, o Murilo não respondeu a pergunta, ele só comentou. Não, ele respondeu, escreve. Respondeu? Você também acha que escreve? Claro. Eu acho o seguinte, a minha opinião é que deve escrever o jogador, eu concordo com o que o Monteiro falou, porque se você encosta, daqui a pouco arruma uma confusão, vai para o Flamengo, e o Flamengo está disputando Libertadores. Não é? A Patrícia Morim está dizendo, porque aqui não vem. Vai sim, porque lá eles não pagam ninguém mesmo, ele fica perto lá da casa dele, perto da mãe, perto dinheiro da festa. Não é problema? Dinheiro ele não precisa mesmo. Daí ele vai no Flamengo, beija o símbolo, fala que tá tudo maravilhoso e vai reforçar um time concorrente do Corinthians. Agora, aí eu concordo com o Murilo, você não pode também, num funcionário, admitir que o cara não chegue no horário, não cumpra as tarefas, aí fica muito complicado. Então, a saída, bota o cara para jogar no Campeonato Paulista. Manda o cara viajar lá para Catanduva, manda se virar, entendeu? Manda se virar. Assim, evidentemente, o Adriano acaba se mexendo. Então, para vocês acham que efetivamente tem que inscrever. Eu também acho que tem que escrever e eles que se virem, entendeu? Porque senão a coisa fica muito complicada, fica muito fácil, né? Fica muito fácil para o Adriano, ele acaba... encostado lá, ganhando 350 por mês, fica muito complicado. Bom, Adriano encerrado, tá certo? Para nós tem que inscrever o jogador e tem que levar para a Taça Libertadores. E entre Adriano em boa forma e Luiz Fabiano em boa forma, o Adriano já provou que ele realmente tem melhores condições. Isso no mundo, né? Não foi aqui. Agora, do jeito que está, né? Muito bem. Infelizmente para a torcida do Paulista, chega a informação aqui que o Santos empatou. Allan Kardec, agora Paulista 1, Santos 1, só precisa aqui dar uma renovada. Quanto tempo de jogo nós temos? Estávamos em 30 minutos, né, do segundo tempo. Vamos ver aqui, 1-1, Paulista, jogo no Jaime Sintra. No primeiro tempo, Paulista fez 1-0, Allan Kardec acabou empatando 1-1 no segundo tempo. Daqui a pouco eu informo quanto tempo de jogo nós temos no Jaime Sintra. 30 minutos. 30 minutos e meio, gol do Santos, Allan Kardec, Paulista 1, Santos 1. Bom, por enquanto eu estou acertando. Quem que falou? Eu e o Jorge, né, Jorge?
Então, beleza, a gente faz o Cristiano pagar o jantar pra gente e tá tudo certo. Beleza? Vai guardando, porque... Eu estou no páreo, porque quem falou 1-0 já está fora. Exatamente. E eu falei 2-1 pro Paulista. E também quem falou 2-1 pro Santos, o parceiro aqui, também tá dentro. O Santos pode virar. Claro. Bom, a outra polêmica, meus amigos, é sobre Rogério Ceni. Rogério Ceni passou por uma cirurgia na última sexta-feira no ombro, ele vai ficar afastado 6 meses. E o contrato dele com o São Paulo termina em dezembro. Então é a pergunta, Rogério Ceni vai continuar depois da contusão ou vai se aposentar, como fez o Marcos do Palmeiras? O que vocês acham? Aí vem a operação, fica um tempo se recuperando. Vocês acham que o Rogério Ceni volta a jogar no São Paulo? O que vocês pensam? Eu penso que é o caso idêntico do Marcos. Vai para a cirurgia, volta, vai treinar, vai tentar jogar, não vai dar certo. Mas ano passado ele teve uma contusão séria no tornozelo e mesmo assim não, voltou. Tornozelo, ombro é diferente. Ombro é mais complicado? Bem mais complicado. Eu acho que... E está na hora também de parar já, né? Nossa, põe lá uma estátua dele, dá um cargo do São Paulo para ele, porque ele fez muito pelo São Paulo. Realmente é um ídolo que jamais a torcida do São Paulo vai esquecer. Então, está na 39 anos, está na hora de... Para. Murilo, ele para ou continua depois da operação? Depois da recuperação, porque ele já operou, né? Olha, uma coisa é certeza, ele vai voltar. Isso eu tenho certeza absoluta. Como ele vai voltar, a maneira como ele vai voltar, eu não sei, porque aí é uma coisa fisiológica, depende das dores dele, mas o Rogério Ceni é um vencedor, é um campeão da vida. Esse rapaz já provou muita coisa para muitas pessoas. Obviamente, na nossa vida, a gente tem que provar todos os dias, isso é uma regra geral, né? Mas ele é um campeão nato. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar muito mais rápido do que estão falando, ele vai voltar aos treinamentos. Agora, eu não posso ter certeza das dores que ele vai sentir, porque isso é só ele que vai sentir. Mas sou capaz de dizer que ele volta com dor. Muito bem. Separamos um vídeo aqui do Rogério Ceni, ele dando um recado, né, para a torcida do São Paulo. Vamos rodar esse vídeo, que ele dá um recado para a torcida São Paulina, que vai ficar com saudades de Rogério Ceni. Olá, torcedor São Paulino. Estou aqui para mandar um abraço a vocês, agradecer sempre as mensagens de apoio que vocês têm dado para mim. Foram alguns dias de tentativa de recuperação através do tratamento convencional. Infelizmente não foi possível. Nós vamos entrar numa cirurgia para consertar esse ombro direito. Quero dizer para vocês que ficarei com muitas saudades nesses meses que estarei fora dos gramados, mas sempre com o pensamento da volta. No meio do ano nós vamos estar juntos, Morumbi, casa cheia. Tenho certeza que o São Paulo campeão, São Paulo que está montando um time extremamente vencedor, competitivo, e nós vamos estar juntos. Esse não é o fim. Nós temos ainda muita coisa para escrever junto nessa história. Agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês e o pensamento positivo, tá bom, gente? Um grande abraço, fique com Deus, logo logo estamos juntos, vestindo a camisa do Tricolor. Muito bem, boa sorte ao Rogério Ceni, ele realmente é um mito, que ele volte absolutamente recuperado. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já mais do Camarote RP e o sorteio aqui daqueles que ganharam os ingressos para Paulista e Catanduvense, que acontece no final de semana que vem. É um rápido intervalo. Bom, de volta para o encerramento do Camarote RP, agradecendo a participação de todos através do Twitter e também do Facebook. Muito obrigado pela sua participação. Ganharam ingressos para Paulista e Catanduvense, jogo que acontece no final de semana que vem. O Vitor Hugo, também o Márcio Costa e o Cleiton P. N. São aqueles que vão retirar os ingressos com o Guilherme Pereira, que através da rede social vai efetivamente entrar em contato com os nossos internautas. O Vitor Hugo, o Márcio Costa e o Cleiton P. N. Tá certo? 35 minutos do segundo tempo, Paulista vai empatando com o Santos em 1-1. JB Monteiro, uma ótima semana, feliz aniversário antecipado e domingo que vem a gente tá de volta. Boa noite, amigos. Uma boa semana, fique com Deus e até lá. Murilo, boa semana para você, obrigado pela participação. Obrigado, privilégio estar aqui com vocês, uma excelente semana para todos. Um grande abraço a você, obrigado pela sua participação e domingo que vem a gente está de volta com um pouco mais do Camarote e tomara falando de 2 vitórias do Paulista, né? A vitória do meio de semana e também do próximo final de semana. Boa noite a todos.